Bom, agora eu vou contar para vocês como que foi a minha experiência com a imigração. Se você não tem fluência no inglês, assim como eu não tinha quando eu cheguei na Irlanda, não entre em pânico. Bom, eu vou te ensinar um truque para você não ficar nervosa, porque eu lembro que no dia eu fiquei bem nervosa e fiquei nervosa à toa, porque foi um processo muito tranquilo. Bom, tendo tudo em mãos, a primeira coisa que você tem que fazer pós-embarque é ligar para a imigração e solicitar o agendamento do seu visto. Eu aconselho que seja a primeira coisa, porque tem o tempo de espera, ou seja, não é como se você ligasse hoje e amanhã você já estivesse indo lá fazer o seu visto. Hello, people! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Fernanda, sou intercambista na Irlanda há quase 2 anos e a minha missão aqui nesse canal é te ajudar a planejar o seu intercâmbio de forma simples em apenas 3 passos. Então, se você já decidiu vir para a Irlanda para fazer o intercâmbio, mas não sabe por onde começar no planejamento, assista esse vídeo até o final que eu vou te dar o passo a passo de como solicitar o seu visto de estudante, já que é o principal documento que vai te garantir o seu intercâmbio. E se você não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, porque eu estou preparando muito conteúdo de valor imperdível para você. Bom, mas antes de contar o passo a passo de como eu solicitei o meu visto de estudante, eu vou falar para vocês alguns dos principais vistos irlandeses, além do visto de estudante. Apesar do visto de estudante ser o mais requerido, mais conhecido e mais comum entre os brasileiros, existem sim outras formas de vir para a Irlanda. Então, apesar do meu canal ser um canal mais voltado a assuntos de intercâmbio estudantil, já que eu sou estudante e passo para vocês todos os meus conhecimentos e experiências, hoje eu também quero trazer uma outra visão para vocês, já que eu entendo que quem está no Brasil não tem a mesma visão de quem está fora. Então, tem muitas oportunidades que eu passei a enxergar depois que eu cheguei aqui e eu quero mostrar isso para vocês. É importante que você saiba que a imigração categoriza os vistos por numerações, ou seja, existe o visto 1, 2, 3, 4 até o 6. E cada numeração representa uma função diferente que o imigrante deve ter referente ao país. Por exemplo, o imigrante que possui o visto 1, ele vai ter obrigações, limitações e benefícios diferentes de quem tem o visto 2. E eu já vou explicar para vocês, começando pelo visto 1. Temos o visto 1 e temos o visto 1G. Ambos são vistos de trabalho, porém com uma pequena diferença que eu já vou explicar para vocês. Mas indo para o visto 1, ele é destinado a pessoas que têm o objetivo principal de trabalhar. E é um visto muito específico. São destinados a pessoas que já têm o Green Card, que é um outro tipo de residência, pessoas que têm permissão para administrar negócios na Irlanda e pessoas que têm ofertas de trabalho. Ou seja, aqui existem áreas que chamamos de critical skills, habilidades cruciais. Ou seja, são áreas de trabalho com carência de profissionais capacitados. E essas empresas que precisam desses profissionais oferecem esse visto de trabalho para o estudante ou para o imigrante que já vem do Brasil com a oferta para que ele possa trabalhar de acordo com a demanda que eles precisam. Então, por exemplo, tem pessoas que se encaixam nos requisitos dessas áreas cruciais. Então, tanto você pode já se aplicar para essas áreas que eu já vou falar para vocês quais são, se vocês cumprirem os requisitos que eles pedem, tanto do Brasil quanto daqui. Então, existem pessoas que desde o Brasil se aplicam para essas áreas necessitadas, cumprindo, claro, todos os requisitos que eles pedem e já vem para cá com a oferta de trabalho. E também tem pessoas que vêm para cá para estudar e depois, com o tempo, descobre essa possibilidade e se aplica também preenchendo todos os requisitos das áreas. E essas áreas são chefe de cozinha, profissionais de TI, engenheiros, profissionais da saúde, principalmente enfermeiros e cuidadores de idosos. Também tem outras profissões que estão listadas no link que eu vou deixar abaixo, que é um site que mostra todas as áreas de Critical Skills, que são essas áreas que oferecem visto de trabalho. Referente ao processo de solicitação desse visto, a empresa que precisa oferecer o visto para você. E sobre o pagamento, quem paga, ou a empresa ou você, vai depender do que foi acordado entre você e o seu chefe. Ou seja, há casos que o chefe cobre todos os custos do seu visto e há casos também que a empresa faz a oferta do visto para você, porém você tem que arcar com todos os custos. Então, se futuramente você quiser vir para cá para estudar idioma ou até mesmo fazer faculdade,
e você estiver dentro da área de Critical Skills e cumprir com todos os requisitos, você pode estar se aplicando. Mas não se esqueça que a oferta do visto de trabalho tem que partir da empresa. E agora, indo para o visto 1G, que é a variação do visto de trabalho 1, que também ambos são vistos de trabalho, porém, o visto 1G, ele é específico para recém-formados. Ou seja, ele tem uma validade de 24 meses e dentro desse período o formando pode procurar trabalho na área e também trabalhar full-time, ou seja, período completo. Ao contrário do visto 1, o visto 2 tem suas limitações de trabalho porque é o visto de estudante. Mas assim como o visto 2 também tem a variação que chamamos de 2A. Então, tanto o 2A quanto o 2 são vistos de estudante, só que com uma pequena diferença que eu já vou explicar para vocês. Bom, o visto 2, ele é destinado para estudantes com curso de idioma de longa duração de no mínimo 25 semanas e também é um curso destinado a estudantes de faculdade. E esse visto permite que o estudante permaneça no país por 8 meses, 6 meses de estudos e 2 meses de férias, e também permite que ele possa trabalhar até 20 horas por semana e 40 horas em períodos de férias e períodos de fim de ano. Já o visto 2A é 100% focado no curso de idiomas, ou seja, quem tem o visto 2A não pode cursar a faculdade e também não pode trabalhar. Tem que se dedicar 100% ao curso de inglês. Agora vamos falar sobre o visto 3, que é o visto de dependentes. Ou seja, é um visto específico para pessoas cônjuges ou filhos dependentes dos titulares do visto principal. Ou seja, supondo que o meu marido tenha o visto 1 e eu venha para cá com o visto 3, eu vou ser dependente do visto dele e só posso permanecer no país enquanto ele estiver aqui. Se ele for embora, eu preciso ir embora necessariamente, a não ser que eu troque o meu visto durante esse processo que eu estiver aqui. De acordo com a imigração, a pessoa que detém o visto 3 não pode se envolver com trabalho ou negócios dentro da Irlanda. Bom, agora eu vou falar sobre o visto mais queridinho e desejado por todos, que é o visto 4, o visto de residente, que ele é concedido para pessoas que têm a permissão de residir por longa duração aqui na Irlanda, ou seja, quem tem o cônjuge de um europeu. E esse visto permite que a pessoa possa trabalhar sem restrições e não tenha a obrigação de estudar ou fazer qualquer outra atividade que ela não queira. Já o visto 5 é o visto de residência, ou seja, ele é concedido para os estrangeiros para que eles possam se naturalizar depois de um bom tempo vivendo aqui na Irlanda, para que depois disso eles possam viver permanentemente. Então, a partir do 5º ano, eles já podem fazer a solicitação desse visto para se naturalizar e viver a vida inteira aqui, se eles quiserem. Já o visto 6 é para quem já tem cidadania, ou seja, o visto 6 é o visto de dupla cidadania. Então, se você já possui cidadania italiana, portuguesa, enfim, algum tipo de cidadania europeia, você também pode solicitar a cidadania irlandesa e aí você vai ter o visto 6 como dupla cidadania e também não vai ter nenhuma restrição quanto a trabalho. Então, eu vou recapitular aqui cada um dos vistos que eu citei para vocês entenderem com mais clareza o que cada um significa. Bom, começando pelo visto 1, é o visto de trabalho. E o visto 1G também é um visto de trabalho, porém específico para recém-formados. Temos o visto 2, que é o visto de estudante, e o 2A, que também é o visto de estudante, porém o visto 2, ele só permite que você estude idiomas e não trabalhe. Temos o visto 3, que é o visto de dependência, ou seja, se o seu cônjuge é titular do visto principal, você pode deter esse visto, ou até mesmo os seus filhos, caso você tenha filhos, eles serão também dependentes tendo o visto 3. Temos o visto 4, que é o visto de longa duração e para quem é cônjuge de europeu. E temos o visto 5, que é concedido a estrangeiros que podem solicitar depois de um tempo vivendo na Irlanda para ter a residência permanente. E temos o visto 6, que é o visto de dupla cidadania. Se você por acaso já tem uma cidadania europeia, você também pode ter a cidadania irlandesa. E vale lembrar também que todas as informações sobre cada visto eu tirei do próprio site da imigração e eu vou deixar o link na descrição, juntamente também com o site da edublin.com, que é um ótimo site de informação sobre a Irlanda. Bom, agora vamos para o que interessa, né? Que é como eu consegui o meu visto de estudante. Mas antes já pega uma caneta e um papel, porque eu vou falar para vocês os documentos necessários e obrigatórios antes e pós-embarque.
começando pelo passaporte. Então eu vou mostrar da tela do meu computador como que vocês podem fazer a solicitação desse primeiro documento importantíssimo que vai garantir o seu embarque e também o seu visto. Bom, eu já deixei aqui o meu Google aberto e agora a gente vai pesquisar por passaporte Polícia Federal. Basicamente, você vai fazer a solicitação do seu passaporte pelo site da Polícia Federal. Porém, como eu quero facilitar a vida de vocês, eu já peguei esse link e coloquei na descrição. Então, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, é só você ir na descrição desse vídeo e procurar pelo link da Polícia Federal. Bom, mas vamos lá que eu quero mostrar para vocês como que funciona o processo. Pesquisei aqui passaporte Polícia Federal. Vou clicar no primeiro link, que é o site oficial, e a gente já vai dar de cara com esse formulário aqui. Eu quero mostrar para vocês que não é um processo burocrático, porque quando eu estava no Brasil, eu tinha essa crença de que o passaporte era um documento burocrático e também era um documento só de pessoas que tinham muito dinheiro. Eu não sei por que eu tinha essa crença, mas ao mesmo tempo, talvez lá no fundo eu saiba também. Mas enfim, eu acreditava fielmente de que era um processo muito burocrático e só pessoas ricas tinham passaporte. Porém, olha só, gente, como é a mentalidade. Antes mesmo de eu pesquisar, eu já pensava nessas coisas. Então, só foi eu pesquisar e eu só precisava disso, pesquisar e ver que não era um processo burocrático e o valor era acessível e continua acessível. E eu digo isso mesmo não recebendo um salário bom naquela época. Eu consegui pagar o meu passaporte e fazer tudo de maneira simples. Bom, vamos lá. Então eu quero mostrar para vocês que é super simples você solicitar o seu passaporte, que não é um bicho de 7 cabeças e o valor também é acessível. Bom, vamos lá. Aqui na primeira página você vai colocar o seu nome completo. Filiação 1 e 2 seria o nome da sua mãe e do seu pai. Data de nascimento, raça ou cor, nacionalidade, país, cidade. Você só vai responder aqui embaixo sobre nomes anteriores se por acaso você já trocou o seu nome. Bom, preenchendo todo esse formulário de acordo com o que eles pedem, você vai para a próxima página. E na próxima página eles vão pedir os seus documentos, ou seja, o RG aqui em cima, e você vai colocar o número do seu RG, o órgão emissor, o número do seu CPF, certidão de nascimento ou de casamento e passaporte anterior, caso seja a segunda vez que você esteja solicitando. Mas como esse passo a passo é para pessoas que estão pela primeira, mas como esse passo a passo é para pessoas que estão, mas como esse passo a passo é para pessoas que estão solicitando o passaporte pela primeira vez, então você pode responder aqui: nunca teve passaporte comum de emergência para estrangeiro, etc. Depois disso, a gente vai colocar próximo e assim por diante. Então, assim, é um processo muito fácil. Até agora vocês viram que eles não pedem nenhum documento que não tenhamos. Tá, de novo. Então, gente, tá, calma. Então, gente, é um processo muito fácil, muito intuitivo. E aqui vocês puderam ver junto comigo que todos os documentos e informações que eles pedem não são informações de outro mundo. Então, aqui em dados complementares, a gente vai colocar profissão, e-mail, confirmar. E aqui todas essas informações são referentes ao seu endereço. Então, você pode colocar aqui. E eu aconselho que vocês confirmem mais de uma vez o endereço, porque é um dado muito importante. Porque não só ele, mas todos os dados são importantes. Então, Então, é essencial que você sempre cheque se o seu endereço está correto, se a numeração do seu documento está correto, porque esse documento é muito, muito importante. Então, aqui você vai preencher e sempre colocar próximo. Então, é um site muito intuitivo. O que vocês puderam ver é que é só preencher tudo com esses documentos que todos nós temos. E aí, vai colocando próximo. E é sempre esse processo até chegar na última página, que é a emissão do boleto. O boleto, ele vai determinar se a sua solicitação vai continuar ou não.
Porque a partir do momento que você solicitar o boleto, você vai ter 3 dias úteis para efetuar o pagamento. Então, se você pagar dentro do prazo, a sua solicitação vai continuar. Mas se você atrasar nem sequer um dia, a sua solicitação vai ser cancelada automaticamente. E o valor que eu paguei no passaporte comum foi o valor de R$ 257,25. Eu digo comum porque também existe o passaporte emergencial, onde é cobrado uma taxa de R$ 77,17, que dá o total de R$ 334,42, caso você peça o passaporte emergencial. Porém, eu aconselho que você peça o comum pelo custo. Feito tudo isso, ou seja, preenchido o formulário, emitido o boleto e pago o boleto principalmente, você vai ter o tempo de espera. Ou seja, esse tempo de espera depende muito da demanda da Polícia Federal. No meu caso, eu esperei 6 meses, no caso da solicitação até ir lá fazer o documento. Ou seja, depois que eu fiz todo o processo, depois de 6 meses, chegou um e-mail para mim e me informando que eu teria que ir lá no escritório mais próximo. Lembrando para vocês que tem essa opção lá no site também de você escolher o escritório da Polícia Federal mais próximo da sua casa ou de qualquer outro lugar que seja acessível para você. E a partir disso, eu fui lá no escritório da Polícia Federal nessa data determinada, levei os meus documentos, tirei as fotos e as minhas digitais. E entre uns 6 e 10 dias eu consegui voltar lá e pegar o passaporte pronto. Gente, agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência pegando o passaporte. Bom, lembrem-se que cada experiência é uma experiência e cada experiência é muito individual. No meu caso, eu não tive uma boa experiência tirando o passaporte por causa das minhas digitais. Sim, eu descobri que eu tenho um problema. Sim, eu descobri que eu tenho uma falha na digital. Ou seja, na hora da documentação estava tudo certinho. E se você tiver todas as suas documentações certinhas, RG em dia, CPF, etc., você não vai ter nenhum problema. Agora, para mim, eu tive esse problema por conta da falha na minha biometria, ou seja, eles tiram a biometria de todos os dedos. Em alguns dedos, as minhas digitais são meio que apagadas, então eu tive que refazer esse processo várias vezes até eu mesma e o atendente ficar sem paciência. Mas assim, cada caso é um caso, e o que eu quero frisar aqui para vocês é que tanto o processo de solicitação quanto o processo de ir lá não é nada burocrático. Eu tive esse problema pessoal por conta mesmo da minha fisionomia, vamos dizer, né? Eu não sei como eu falar exatamente isso para vocês, mas é por conta dessa falha na digital. Mas cada processo é um processo e ao todo não é burocrático. Bom, o próximo documento é o comprovante de residência. Ou seja, a comprovação de que você alugou a acomodação mesmo antes do embarque. A forma com que você vai ter esse comprovante vai depender do jeito que você alugou. Por exemplo, eu aluguei no Airbnb, então eu peguei todas as informações de comprovante de residência lá no Airbnb. Eu tirei prints de tudo que tinha o endereço, o nome, a comprovação do pagamento. Mas se por acaso você alugou por Facebook, ou seja, você viu lá o anúncio no Facebook e entrou em acordo com a pessoa, peça que a pessoa te mande um contrato, mesmo que seja uma residência fixa, ou até um comprovante de que aquilo foi alugado, desde que tenha o seu endereço e o seu nome. Bom, junto ao comprovante de residência, temos o comprovante de renda de 4.500 euros. Esse é o valor mínimo estipulado pela imigração para eles saberem que você vai conseguir se sustentar financeiramente durante a sua estadia. Eu aconselho que, se você ainda estiver se planejando, comece a repensar sobre a educação financeira, pesquisar um pouco mais, tentar fazer renda extra também, se possível, para poder levar mais que isso. Por mais que seja um valor que foi estipulado pela imigração, o custo de vida tem aumentado. Então, se você puder levar mais, vai ser muito melhor, porque você vai ter uma segurança de que vai ter um dinheiro emergencial. Só que menos que isso não pode. Alguns anos atrás, a comprovação de renda estava estipulada em 3.500. Porém, com o aumento aqui do custo de vida, foi para o valor de 4.500. Então, menos que isso, há uma grande possibilidade de o seu visto ser negado. Mas se você levar a mais, é uma segurança para você de ter um dinheiro a mais.
Bom, outro documento importantíssimo e obrigatório são as vacinas em dia. Eu levei a minha carteirinha completa, mas a exigência maior era a vacina do Covid e febre amarela. E agora eu vou ensinar para vocês como pegar o comprovante de vacina do Covid usando o site do SUS e também converter esse comprovante em inglês. Bom, de novo daqui da tela do meu computador, eu já abri aqui no Google e eu vou digitar comprovante de vacina Covid. Basicamente é o site do SUS e como eu trago tudo mastigadinho aqui para vocês, eu já deixei o link na descrição também, então no momento que você estiver assistindo esse vídeo, é só você acessar a descrição, clicar no link da comprovação da vacina e pedir a sua. Bom, vamos lá. Digitei aqui comprovante de vacinação Covid. Vou clicar no primeiro link. Aqui a gente vai estar no site do governo, mas não tem problema, porque a gente vai vir aqui em obter certificado nacional de vacinação Covid-19. Colocamos aqui em iniciar. E ele vai direto para o site Meu SUS. Aí daqui você vai ter que logar. Vou colocar o meu CPF aqui. Vai estar borrado, mas vocês sabem que é só logar. É muito interativo, muito facinho. Chegando nessa página, a gente vai clicar aqui em vacinas. E aqui a gente só vai preenchendo Carteira Nacional de Vacinação. A gente clica aqui. Só para checar todas as vacinas que a gente já tomou, referente ao Covid, lembrando que são todas referentes ao Covid. E vamos clicar aqui em exportar documento. E esse é o truque para você poder traduzir o comprovante da sua vacina de Covid para o inglês. Você vem aqui nesse ícone do Brasil, vai clicar na setinha e é só escolher a linguagem. Colocamos inglês e é só clicar aqui no papelzinho e permitir o download. Deixa eu ver, já está prontinho aqui. E aqui está o comprovante que eu tomei as vacinas e tudo em inglês e até com QR Code. Feito tudo isso, depois de você ter o seu passaporte válido, o comprovante de residência, comprovante de renda e comprovante de vacinação, você vai precisar ter um seguro-saúde. E normalmente o seguro-saúde já é oferecido pela sua escola. Ou seja, assim que você paga o valor da escola, automaticamente você vai estar pagando o valor do seguro-saúde e também o valor do teste final, que chamamos de TAI, que é um teste que você precisa fazer ao encerrar o curso. Lembrando a vocês que o seguro-saúde é um suporte para emergências, ou seja, se você quiser fazer uma consulta médica ou até mesmo exames, o seguro não vai cobrir esses valores, ele vai cobrir apenas emergências, ou seja, em casos de acidente ou hospitalização. E nisso já vamos entrar também na carta da escola, que é um outro documento e principal documento que vai te garantir o visto, que é a partir da escola que você está indo fazer o seu intercâmbio. Assim que você fechar com a escola, você pode solicitar a carta da escola. Basicamente é o comprovante da sua matrícula, ou seja, lá vai ter todos os seus dados como aluno e a assinatura da escola, e também a data de começo e fim do seu curso. E por fim, a passagem de volta ou a reserva da passagem. Mesmo que você não tenha a intenção de voltar tão cedo do seu intercâmbio, você vai ter que ter obrigatoriamente aquela comprovação, porque a imigração entende como aquele período limitado. Ou seja, eles acreditam que você vai passar os 8 meses na Irlanda. Então, mesmo que você não queira passar só aquele tempo, eu aconselho que você faça a reserva da passagem. Agora, se você tem a intenção de voltar, sim, obrigatoriamente, você vai ter que ter a passagem. Em ambos os casos, você querendo voltar cedo ou saindo do país e não querendo voltar, você vai ter que ter essa comprovação. Tá, mas e agora o que fazer com todos esses documentos? Bom, tendo tudo em mãos, a primeira coisa que você tem que fazer pós-embarque é ligar para a imigração e solicitar o agendamento do seu visto.
Eu aconselho que seja a primeira coisa, porque tem o tempo de espera, ou seja, não é como se você ligasse hoje e amanhã você já estivesse indo lá fazer o seu visto. E esse tempo de espera depende muito da demanda da imigração, ou seja, pode demorar tanto 2 semanas quanto um mês. Durante a ligação, eles vão solicitar alguns dados pessoais seu, como seu nome completo e endereço, só para efetuar o seu cadastro e poderem fazer o seu agendamento. E nisso também eles vão te mandar um e-mail com a data, o endereço e o horário certinho que você tem que comparecer no escritório. E o último passo é quando chegar no dia você levar todos os documentos, incluindo o comprovante de agendamento. Ou seja, você pode tirar um print do e-mail que chegou, comprovando a data, o horário, tudo certinho, e levar também para apresentar junto com seus documentos. Bom, agora eu vou contar para vocês como que foi a minha experiência com a imigração. Se você não tem fluência no inglês, assim como eu não tinha quando eu cheguei na Irlanda, não entre em pânico. Bom, eu vou te ensinar um truque para você não ficar nervosa, porque eu lembro que no dia eu fiquei bem nervosa e fiquei nervosa à toa, porque foi um processo muito tranquilo. Bom, se você quiser evitar conversa, já deixa todos os documentos na palma da sua mão. Ou seja, já entrega sem ser solicitado. Eu lembro que assim que eu cheguei, a primeira pessoa que eu vi foi o segurança, e para o segurança eu já entreguei o comprovante de agendamento, ou seja, o print do e-mail lá com todas as informações da data e do horário. Assim que eu entrei, peguei a minha senha e fiquei lá esperando o meu atendimento, e assim que eu fui atendida, eu já entreguei todos os documentos para que a pessoa não me fizesse perguntas sobre os documentos ou para que a pessoa não solicitasse os documentos praticamente, né? Porque do jeito que eu tava nervosa e com o nível de inglês que eu tinha, eu acho que qualquer coisa que a pessoa falasse, eu não ia entender. Então, a pessoa poderia estar falando: nossa, eu preciso do seu comprovante de residência, por favor. Preciso do seu comprovante de renda, por favor. Assim, eu não ia entender nada. Então, eu já peguei todos os documentos, entreguei sem ser solicitado mesmo. E eu fui muito bem atendida. E eles são super pacientes. No geral, né? Cada experiência é uma experiência, mas pela minha experiência, graças a Deus, eu não passei perrengue. E se por acaso te fizerem perguntas, você pode usar o tradutor, até porque eles sabem que você está exatamente ali para estudar. Depois do recolhimento dos meus documentos, eu fui para uma salinha especial para recolher as digitais e também o atendente foi um amorzinho comigo. Apesar de que ele sabia que eu não falava tão bem inglês assim, ele ficou puxando assunto comigo como se ele estivesse pensando: Ah, você não sabe inglês? Agora você vai treinar. e aí, ele foi um amorzinho pelas coisas que eu pude entender, ele não estava falando nada de errado. Então, assim, tive uma ótima experiência, todo mundo foi educado. Recolhi as minhas digitais e, ao contrário do passaporte, deu tudo certo. Dessa vez foi muito mais tranquilo e muito mais rápido. E a última etapa foi o pagamento do visto. Eu paguei o valor de 300 euros e assim que eu efetuei o pagamento, eles me informaram que o visto ia chegar na minha casa dentro de 15 dias. Bom, eu tava aqui pensando, por que não trazer o meu visto de estudante para o vídeo? Então, por vocês, eu pensei, vou passar essa vergonha. E aqui estou eu com meu visto de estudante. Não sei se a câmera vai focar, espero que não. Essa foto tá horrível. Eu tô tampando aqui os meus dados pessoais, né, que não podem ser vazados, mas eu só quero que vocês tenham ideia de como que é o visto de estudante. Esse aqui é o meu cartão IRP, que significa Irish Residence Permit, ou seja, a permissão de residência irlandesa. E aqui vai ter a sua fotinho, aqui vai ter o seu nome completo, a data do seu nascimento, a data com que esse documento foi feito e a data também de validade desse documento. Aí aqui em cima tem, né, escrito tudo certinho, que é a sua permissão de residência. E aqui atrás tem aquela informação de que você pode estudar em período integral, porém você tem a limitação de trabalhar só 20 horas por semana. Aí aqui embaixo tem alguns códigos, mas é isso, o importante é que esteja dentro da validade. Bom, agora eu vou contar para vocês como eu efetuei o pagamento do meu visto se na época eu não tinha conta no banco irlandês. Eu usei o meu cartão da Wise, que é um banco digital internacional que te permite converter para vários tipos de moedas. Ou seja, se você tem o interesse futuramente de viajar pela Europa, ele converte em várias moedas, tanto em dólar, quanto em euro,
quanto em ien e várias outras que você possa imaginar. Contando também que, na minha opinião, de acordo com a minha experiência, eu acho ele um aplicativo ótimo para enviar dinheiro para o Brasil, porque as taxas são baixas. É claro que existem outros bancos, mas eu estou trazendo aqui a Wise em específico porque é uma experiência que eu tive e eu tive uma ótima experiência e eu recomendo para vocês. E hoje, além da minha conta da Wise, eu também tenho conta no IB, que é um banco tradicional da Irlanda. Em adicional, um outro banco que eu descobri aqui que é muito bom e também é 100% digital, assim como a Wise, é o Revolut. O Revolut é o meu queridinho e é como se fosse o meu Nubank daqui. Apesar de eu gostar mais de contas digitais pela facilidade de resolver tudo pelo aplicativo, eu tive que fazer a minha conta no banco tradicional irlandês, que também tem um aplicativo. Eu consigo resolver alguns assuntos por lá, mas nem todos, ao contrário da Wise e do Revolut. E foi fundamental que eu fizesse essa conta no banco tradicional da Irlanda, até pela acessibilidade de alguns serviços e também um vínculo com o país. Quando eu digo para vocês acessibilidade de alguns serviços, eu falo em decorrência a trabalhos, por exemplo. Às vezes, uma empresa trabalha com um banco X e eles vão exigir que você também tenha conta nesse banco X para facilitar a transferência em pouco tempo. Fora isso, se futuramente você quiser fazer uma faculdade aqui, tendo a conta num banco tradicional irlandês e tendo um bom histórico, você tem a possibilidade de conseguir um empréstimo estudantil para financiar a sua universidade. Então, o que eu indico para vocês é o Wise, Revolut e IB. Lembrando que eu estou recomendando porque tudo isso que eu estou falando é de acordo com a minha boa experiência, mas existem outros bancos que vocês podem investigar e podem perguntar para pessoas que já moram aqui também. O IB é um dos mais conhecidos, inclusive foi indicação de outras pessoas, por isso eu tenho conta nele, mas também temos um outro banco com a sigla BOI, que significa Bank of Ireland, ou seja, Banco da Irlanda. Nome criativo, aliás, né? E esse banco, tanto esse banco que eu citei para vocês, o BOI, e também o IB, são os mais populares entre toda a população irlandesa, tanto moradores quanto intercambistas. Então, só recapitulando para vocês, os principais documentos que você precisa solicitar assim que você chegar na Irlanda são o IRP, que é a sua permissão de residência para garantir o seu intercâmbio, o LipCard, que é o seu cartão de transporte, que também vai te dar acesso a benefícios como estudante, como se fosse uma carteirinha de estudante, e a conta no banco também, que é essencial. Bom, eu trouxe aqui o LipCard do meu marido, é um cartão bem antigo, e eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz quando eu fui mostrar o meu IRP para vocês. O seu LipCard vai ser basicamente assim, com a sua foto aqui e os seus dados aqui. Bom, aqui eu acho que eu consigo mostrar para vocês. Só vou tirar aqui a numeração, mas já é um cartão muito antigo. Aqui está escrito Young Adult, ou seja, jovem adulto. Eles vão determinar aqui a sua faixa etária de acordo com a idade que vocês colocarem lá no preenchimento dos dados quando for solicitar, ou seja, quando meu marido fez esse cartão, ele tinha menos de 24 anos. Então, qualquer pessoa que tenha menos de 24 anos é classificada como jovem adulto. E aqui, o seu nome completo. Aí, aqui embaixo tem a numeração, que eu não vou mostrar para vocês. Aqui vai vir a foto. É um cartão tão velhinho, que já não tem mais a foto dele. E aqui atrás só tem a informação da empresa mesmo. Nada que seja importante. E é isso. Esse cartão, eu digo para vocês que esse cartão é uma das principais coisas que tem que ser feita assim que você chegar, porque ele que vai te garantir o seu desconto no transporte. Ou seja, os estudantes, eles pagam €1 somente com o LipCard, que é a sua carteirinha de estudante e cartão de transporte, e também vai te garantir descontos em alguns restaurantes, em algumas lojas, em cinema, em eventos. Então, façam para vocês não perderem esses descontos e também não pagarem o preço total numa passagem de ônibus. Daí você me pergunta sobre o visto de estudante, quais são as vantagens e desvantagens? Bom, as desvantagens, como eu falei anteriormente, é referente ao mercado de trabalho. O estudante, ele tem a limitação de trabalhar somente 20 horas por semana. Porém, em períodos específicos, como férias e fim de ano, eles podem fazer até 40 horas de trabalho.
fora a limitação também referente a algumas vagas que exigem períodos completos. Ou seja, se você é estudante, raramente você vai poder trabalhar num escritório que exige uma carga completa. Então, é mais comum e realista que você chegue aqui como estudante e trabalhe em empregos mais simples e com atendimento ao público, como garçom, faxineira, recepcionista, barman e assim por diante. Mas, em compensação, o fato de ser estudante entra no mérito também do Lipcard, que te dá descontos. Ou seja, só por você ser estudante, você vai ter descontos em alguns estabelecimentos, como restaurante, lojas, cinema e eventos. Dito isso, uma observação importante que eu quero deixar aqui para vocês é que a imigração exige que os estudantes tenham 85% de frequência nas aulas e notas altas. Ou seja, se durante o seu curso você faltar bastante e já tiver muito menos de 85%, a imigração vai pegar no seu pé, vai te mandar e-mail, vai te ligar e você tem até a chance de ser expulso do país. E como a escola de idioma não é uma coisa barata, eu recomendo que mesmo que você volte para o Brasil, você tenha consciência de valorizar ainda mais o seu dinheiro, porque é uma experiência incrível. Eu sei que às vezes você vai estar cansado, não vai querer ir para a aula talvez, mas ainda assim você investiu muito caro naquilo. Então eu recomendo que você, mesmo que esteja cansado, mesmo que não tenha tempo, mas dê o seu melhor, pelo menos dentro da sala de aula. Bom, por hoje é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Caso você tenha chegado até aqui e ainda esteja com alguma dúvida, deixa aí no comentário que eu tô aqui para te ajudar. Não esquece também de deixar o seu like, que é muito importante pro meu trabalho. E também, se você não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, que eu tô trazendo muito conteúdo imperdível e de valor para você. E também nos acompanhe nas redes sociais, Facebook e Instagram, Stamp Trip. E é isso, e até a próxima.